maravilha! Nós somos favorecidos pelo nosso Deus e nós podemos usufruir de bênçãos incontáveis. Esse é o estudo de número 1175 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que Deus tem nos abençoado com diversas bênçãos e nós podemos desfrutar delas devido à graça, à bondade e à misericórdia do nosso Senhor. Vamos ao nosso tema: beneficiados por Deus. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22, que diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Beneficiado é favorecido, usufruidor é ganhador, que foi favorecido, benefícios e vantagens, mas existem outros sinônimos interessantes. Vamos ver? Beneficiado pode ser enriquecido, protegido, privilegiado, ajudado, auxiliado, amparado, dotado e provido, e nós desfrutamos de todos esses sinônimos devido ao maravilhoso amor do nosso Senhor em Cristo Jesus. Nós somos beneficiados, nós somos favorecidos com a gloriosa presença dele em nós. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos abençoados com a presença dele em nós. Ele está conosco, ele nos sustenta, nos ajuda, ele nos dá vitória e nós podemos desfrutar do benefício, da alegria, da presença do Senhor em nós. Salmo 16, verso 11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nosso Senhor, ele é a fonte da alegria verdadeira, não é uma alegria passageira ou momentânea, nem circunstancial, assim como Paulo nos ensina que mesmo no sofrimento, Paulo, ele se regozijou no Senhor, assim nós podemos também. O salmista Asaf considerava estar na presença do Deus Altíssimo o motivo da felicidade dele. Salmo 73, verso 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Asaf confiava plenamente no Senhor e o Senhor era a sua principal alegria, era o motivo da felicidade dele. No nosso Senhor nós somos abençoados, nós podemos desfrutar, usufruir do benefício da proximidade do nosso Deus. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E tem outra versão que diz: quem se chega ao Senhor é acolhido por ele. Mas é somente através de Jesus que nós temos esse privilégio de podermos encontrar ao Senhor, de podermos falar com ele, sermos ouvidos e recebermos a atenção dele. Mas também nós temos a bênção de sermos a habitação do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Efésios capítulo 1, verso 13 diz: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido,
foste selado com o Espírito Santo da promessa. Temos o selo da promessa do nosso Deus, pois o amor dele foi derramado em nossos corações. Antes nós éramos inimigos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. Agora nós somos filhos amados, nós temos a garantia de que pertencemos ao Senhor, de que somos dele. Aleluias! Nosso Deus, ele nos dá privilégio, nosso Deus, ele nos abençoa e somos beneficiados por nosso Senhor com a proteção. 1 João capítulo 5, verso 18 e verso 19 diz: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Através de Jesus nós podemos desfrutar do novo nascimento. Nós nascemos em Deus e recebemos a proteção dele contra o maligno, porque o maligno não nos toca. Nós somos protegidos pelo Senhor. Davi, em sua oração, ele pediu ao Senhor para ser protegido. Salmo 17, verso 8 diz assim: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Davi pediu essa proteção especial, assim como Moisés falou da proteção de Deus ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 diz: Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Olha o que Deus fez: achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. Que cuidado lindo do nosso Deus com seu povo, conforme também nos ensina o profeta Oséias. Oséias capítulo 13, verso 5: eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. No tempo que Israel esteve no deserto, Deus proveu todas as coisas, e é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus provedor, o Deus protetor. E nós podemos também desfrutar da bênção do livramento. Salmo 56, verso 13 diz: porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Do Senhor vem o livramento, como o salmista nos ensina. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder para nos livrar dos inimigos. Mesmo o salmista sendo perseguido, ele sabia que podia confiar plenamente no Senhor, pois do Senhor vem o livramento, do Senhor vem a bênção e do Senhor vem a vitória. Por estarmos em Cristo, nós podemos desfrutar do descanso, mesmo em meio às lutas. Salmo 91, verso 1 e verso 2 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Podemos desfrutar do descanso do Senhor, pois o nosso Deus, ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa proteção. Nele nós podemos e nós devemos confiar plenamente, devemos estar sempre vivendo no Senhor. Davi nos ensina que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Salmo 37, verso 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Precisamos aprender a nos aquietar, a sossegar,
aguardar com paciência no Senhor, porque o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir, e nós, no tempo determinado por Deus, receberemos a bênção do Senhor, mas precisamos aprender a descansar, não permitir que o nosso coração esteja inquieto, esteja desassossegado, esteja agitado. Por estarmos em Cristo, nós podemos desfrutar da bênção de sermos direcionados por Ele através da sua palavra. Salmo 119, verso 105 diz: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor é a nossa bússola, nos norteia a caminharmos na direção certa, pois o Senhor, Ele nos guia, Ele nos ensina. Quem nos ensina isso é também o profeta Isaías. Isaías capítulo 58, verso 11, olha que palavra tremenda. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Tem outra versão que diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Você pode fazer uma reflexão sobre quem está te guiando, quem está te orientando e quem está te conduzindo. Nós temos o privilégio, o benefício de sermos guiados, conduzidos e orientados pelo nosso Senhor. Por estarmos em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar da bênção do alívio. Mateus 11, 28 é bem interessante, que diz assim: Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso Senhor Jesus, Ele é o único que pode trazer o alívio que a nossa alma tanto necessita. Muitas vezes estamos angustiados, agitados, aflitos, sobrecarregados, e nós precisamos encontrar o alívio, e é Jesus que nos abençoa com o alívio que vem dele. O salmista, ele orou ao Senhor e ele reconheceu que Deus deu alívio a ele num momento em que estava muito inquieto. Salmo 94, verso 19 diz: quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando o salmista precisou, ele recebeu conforto, ele recebeu consolo, ele recebeu alívio, ele foi abençoado pelo Senhor, porque ele estava vivendo um momento de muita inquietação e ele encontrou no Senhor o alívio. E nós podemos ser abençoados desfrutando da bênção do alívio que vem do Senhor Jesus. Por estarmos em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar da paz, a paz que ultrapassa a razão, que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graças. E olha que tremendo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Precisamos da verdadeira paz, da paz duradoura, da paz que não depende das circunstâncias, e essa paz está somente em Jesus, e essa paz, ela vem de Deus para nós, em nosso socorro. O profeta Isaías nos ensina que nós somos guardados no Senhor e guardados em perfeita paz. Isaías capítulo 26, verso 3: ó Yahvé,
tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Paz não é ausência de conflitos, mas é tranquilidade para enfrentarmos e para passarmos pelos momentos difíceis sem entrarmos em desespero. Nós temos o benefício de recebermos através do nosso Senhor Jesus a bênção maior que a salvação da nossa alma. Romanos capítulo 1, verso 16, olha o que Paulo diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Antes nós estávamos condenados à perdição, mas através de Jesus recebemos a salvação para todos os que creem em Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. E somente através de Jesus Cristo nós podemos desfrutar da bênção da vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Jesus, nós temos a garantia da vida eterna e desfrutaremos eternamente da gloriosa presença do nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Nós podemos e nós devemos nos alegrar, pois nosso Senhor nos beneficia com bênçãos das quais não somos merecedores, como o perdão dos nossos pecados, o acesso ao nosso Deus, sermos participantes da família do nosso Deus, entre outras bênçãos. O nosso Senhor nos abençoa com todos os tipos de bênçãos. Louvado seja o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e seja grandemente abençoado por Ele.